vez, sejam todos bem-vindos aqui neste nosso canal Espírita. Hoje nós estamos dando continuidade à questão da separação da alma do corpo. É um estudo um pouco mais complexo, né? Mas vale a pena, tá? Eu peço que aqueles que ainda não ouviram nada sobre o assunto, volte a alguns vídeos anteriores para terem uma ideia e pegar esse estudo na sequência, tá? A questão é separação da alma do corpo, né? E hoje nós vamos ver que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo espiritual. Que sensação que ela sente, né? Nós vamos tratar sobre isso aqui, mas antes de mais nada eu quero pedir aos meus irmãos para não se esquecerem de se inscreverem no canal, darem like, compartilhar e sobretudo comentar para ajudar a divulgação e crescimento do nosso canal. E também, mais importante, para que esses conhecimentos cheguem ao maior número de pessoas. Já dissemos várias vezes aqui que a doutrina espírita não é uma religião, ela é o futuro das religiões. Todas as religiões da Terra vão ter de conhecer esse assunto. Muitas já estão se interessando, devagarzinho, bem escondido, mas já estão se interessando pelo assunto, porque é a nossa realidade. Então, dito isso, vamos lá para a pergunta 159, onde o Kardec quer saber qual é a sensação que a pessoa sente ao se ver no mundo espiritual, livre dos liames da carne. Ao que o Espírito de Verdade respondeu assim: depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Então, quer dizer, você chega lá, você foi uma pessoa ruim, eu, você, nós. Quem for ruim na Terra, quem foi ruim aqui na Terra, que chega lá, que se reconhece realmente, não estou mais do lado de lá, não estou aqui agora. Ele vai se sentir muito envergonhado. E imediatamente vai ter aquela sensação, aquela lembrança de tudo que ele fez, de todas as maldades que ele fez, né? E aquilo vai fazer um grande mal para ele. Porque ele sabe que agora é ele com ele mesmo. Não tem mais ninguém aqui, lá, não tem mais ninguém para o proteger, esconder as coisas que ele fazia. Quando a gente está na Terra, a gente fala muita besteira. Principalmente quem é endinheirado sabe como os caminhos corretos de ocultar tudo que faz. Às vezes até para fugir da justiça dos homens. E foge. Às vezes basta ter muito dinheiro, nós sabemos disso. Agora do lado de lá eu quero ver. Do lado de lá é ele com ele mesmo e com a consciência dele. Sem ninguém que consiga ocultar nada para ele. Sem enganação, sem engodo, sem mentira, né? E diz assim, isso não se dá com a alma do justo. As coisas se passam de modo diferente. Ela sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador, inquiridor. Perceberam isso aí, meus irmãos? A pessoa boa, a pessoa justa, ética, a pessoa de moral, ele simplesmente larga um peso aqui e acabou. Está do lado de lá agora, aliviado, livre, sabe que lá está. Que agora lá também é ele com ele mesmo, mas ele está com a consciência tranquila, viveu uma vida da melhor maneira possível, sem fazer mal a ninguém, então não há o que temer, não há o que esconder. Porque quem não esconde, se ele não escondeu nada aqui na Terra, lá também não tem que esconder, não. Porque a vida não é a mesma coisa, tanto faz aqui como lá, não é uma só. Então o que eu faço e oculto dos outros aqui, principalmente quando eu estou prejudicando as pessoas, lá não tem ocultação para isso. Não tem. É só aqui mesmo. Agora, quando você chegar lá, pensa como você chega lá, que você dá de cara com inimigos espirituais, pessoas que às vezes te morreram te odiando, sentindo grande ódio de você, olhando para você e você para ele. Aquele amigo que você trapaceou, enganou, aquele amigo que você traiu com a esposa dele. E agora, como é que fica isso? Você vai saber, nós vamos saber exatamente quando chegarmos lá, porque lá somos nós conosco mesmo. Então vai lá. A pergunta 160, Kardec fez assim: o Espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e os que morreram antes dele? Antes de prosseguir aqui, eu quero falar. Eu sempre digo,
Nas relações mundo espiritual, mundo corpóreo, não existe nada matemático. Só tem uma coisa matemática, é o bem. Só isso, acabou. Olha bem, só tem uma coisa matemática, que é o bem. Se você fez o bem na Terra, você vai estar muito bem do lado de lá. Isso sim é matemático. Agora, às vezes você não fez o mal, mas também não fez bem nenhum. Pode estar certo que você não vai estar bem do lado de lá, não vai estar em paz. Sua consciência vai começar a lhe cobrar logo ao início. Logo que você bater o primeiro pezinho do lado de lá, sua consciência vai começar a te cobrar. Então, as relações não são matemáticas. Pode observar, o justo é uma coisa, aquela pessoa não muito justa também é uma coisa, aquela pessoa perversa, cruel, a coisa é difícil para ele. Às vezes aquela pessoa que não é boa, mas tem atenuantes, a coisa também não fica muito ruim. Ou seja, a justiça divina dá a cada um o que ele realmente merece, sem tirar nem acrescentar nada. Por isso que não é matemático. Certo? Então, por exemplo, eu não posso falar aqui assim, eles respondem essa pergunta assim, ó, repetindo a pergunta: o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? A resposta foi essa: sim, conforme a afeição que eles votavam. Sim, conforme a afeição que eles votavam. Então, se eu vivo aqui numa família com a qual eu não gosto, não voto, nenhuma simpatia pela minha própria família consanguínea, e ali meus pais, irmãos vão antes de mim, o dia que eu for não vou interessar por eles não. Por quê? Porque eu já estava separado deles desde aqui. Lá vai ser simplesmente uma mudança, uma continuidade do que já era aqui, do lado de cá. Se você não gosta de ninguém, se você não ama ninguém, não é porque você morreu ou porque eu morri que a gente começa a gostar, que a gente começa a amar. Podemos estar certos disso. Então, se você amava aquelas pessoas e eles também te amavam, com certeza, assim que você colocar os pés do lado de lá, se você é uma pessoa boa, você vai ter esse privilégio, essa alegria de, às vezes, ser recebido por eles. Olha como é que o Espírito da Verdade falou. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Erraticidade, estar na erraticidade, já explicamos isso também aqui. Aí está naquela condição de ter de voltar, de reencarnar. Tá? Nós só perdemos essa condição de espíritos errantes o dia que nós não precisarmos mais reencarnar na Terra. A não ser, como já dissemos também, aqueles grandes espíritos que não precisam reencarnar, mas vêm aqui às vezes por missão, por amor, por cumprir, para cumprimento de alguma ordem do Pai Celestial. E ele continua, ele vai fazer a seguinte pergunta: em se tratando de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorre instantaneamente, ou seja, o cidadão está com... Como é essa separação aí entre um jovem de 22 anos e um cidadão de 102 anos? Aquele cidadão que viveu 102 anos, se também viveu uma vida boa, tranquila, pode ter certeza, é simplesmente uma chama que se apagou, é uma vela que apagou. Ele sai do corpo, ele praticamente já está fora do corpo. Conheci uma pessoa que morreu com 102 anos. Ele ainda, enquanto estava aqui, conversava, tinha uma lucidez mental muito boa, mas saiu do corpo tranquilamente. Um pequeno estertor assim foi embora. Perceberam isso? Já outros não, outros morrem com 80, 90, 100 anos e em verdadeiro desespero. Muitas das vezes por causa da consciência culpada. Parece que ele antevê para onde ele vai e o que ele aguarda do lado de lá. Certo? Imaginem vocês agora a sensação de um suicida, aquele que tira a própria vida achando que todos os problemas estão resolvidos e chega lá e vê que não está morto, que está bem vivo. E o que é pior, sentindo as consequências, provavelmente um tiro que deu na cabeça,
de um veneno letal que ingeriu, um corpo todo despedaçado porque se jogou de um prédio, ele vai estar lá desse jeito, com essas sensações que vão demorar muito a passar. Era um corpo jovem, forte, cheio de energia, e houve aquela destruição abrupta e violenta no corpo. Então esse espírito vai sofrer do lado de lá. Então, quer dizer, e tal não ocorre. Quando a pessoa envelhece normalmente, numa vida tranquila, sem os excessos que maculam e destroem o corpo, ele sai do corpo normalmente como uma vela de um lampião, ou de uma vela mesmo, que se apaga, sem nenhum sofrimento, e chega lá do mesmo jeito. Então, é dessa forma que acontece, que cada um de nós, então, procure avaliar como é que vive, como é que está vivendo, e, chegando à conclusão, saberá como vai estar do lado de lá, no dia do desencarne. Saberá qual a sensação que vai estar do lado de lá. Aquela pessoa acusadora, mentirosa, trapaceira, a consciência de lá, meus irmãos, é um peso que é mais alto do que... É tão pesado quanto uma locomotiva puxando aí milhões, 100, 200, 300 vagões. Peso, né? E ele falou assim, ó, geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Então, esse instante da separação é rápido, tá? Mesmo que está sendo novo. Se o cara sofreu um acidente violento, separou logo o corpo. Mas as sensações de lá, que ele vai sentir, são cruéis, são duras, né? Principalmente levando-se em conta a envergadura moral da pessoa, o tipo de vida que ele levou, o tipo de vida que ele cativou aqui na Terra. Tem até uma frase: você é responsável, nós somos responsáveis por tudo aquilo que cativamos. Então, que cada um de nós cative o bem, para estar muito bem do lado de lá, quando a nossa hora de fazer essa passagem chegar. Eu fico por aqui, agradeço a todos vocês, peço a Deus que abençoe a todos vocês e a seus familiares, e mais uma vez, fiquem todos com Deus.